Olá, amigos. Vamos aqui à nossa análise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 23 de janeiro. Eu sou o Dalton Vieira, analista de investimentos. Vamos aqui falar sobre essa boa alta do índice Bovespa de 1,31%. Lembre-se aí de deixar seu joinha, seu like nessa análise de fechamento, se ela for útil para você de alguma forma. E além do Ibovespa, vou tratar de diversos outros ativos, futuros, mini índice, mini dólar, DI, falar de ações PTR4, Vale 3, além das ações que a gente tem posição em aberto, e também de diversas solicitações que vocês enviaram, dando os primeiros ativos a serem comentados são ativos que foram selecionados, foram comentados aqui embaixo, na última análise de fechamento do pregão, pelos membros do canal. Se você ainda não está inscrito, se inscreve no canal. Se você ainda não é membro, verifique aí a possibilidade de ser membro, desde o membro mais nível do nível da DV Comunidade até o nível completo, que você tem acesso ao radar da semana, você tem acesso a oportunidades, análise especial de ações, enfim, diversos conteúdos aí relevantes, além do acesso ao acervo completo de todas as aulas semanais. Por falar nisso, daqui a pouco tem aula semanal aqui com o Kaique falando de opções. Vamos lá, vamos começar então a análise de hoje. Vou apenas rodar aqui a vinheta e você já aproveita justamente esse momento para deixar um like, um joinha e também fazer os comentários aqui embaixo. Valeu! Então vamos lá, vamos começar pelo Ibovespa com alta hoje de 1,31%. Uma luz no fim do túnel surgiu aqui após o Ibov se sustentar em cima desse nívelzinho de suporte aqui, desse grande candle de alta, gerou esse sinal de fundo importante, veio a fechar novamente acima dos 128 mil pontos, que é algo interessante. Superação da máxima desse pregão cria uma expectativa de recuperação ainda maior. Retorno do preço para cima da média móvel exponencial de 10 períodos reforça ainda mais essa expectativa de poder ter uma recuperação e até mesmo um sinal de fundo no gráfico semanal, principalmente para a próxima semana. A gente ainda tem 3 pregões nessa semana, mas principalmente para a próxima semana. Ibov ainda continua dentro de uma tendência de alta de médio para longo prazo, mensal apontando para cima, ainda com candles ascendentes, chegou perto de perder a mínima do último mês, que é justamente a mínima desse fundo, que seria quebra da estrutura de alta. Então veio aqui buscar numa região de interesse aqui, entrou pressão compradora, vamos ver se consegue realmente ganhar força para cima, gerar um novo fundo ascendente no semanal, que também tem uma tendência de alta, gerando expectativa maior de subida. Então, monitorar os próximos pregões aí por índice Bovespa, mas é um sinal positivo, ainda em cima de um nível de suporte, ainda com tendência de alta, apoiando aí a sinalização positiva para o índice desse pregão. Futuros, mini índice, começando pelo mini índice, também fechamento aqui para cima, bom fechamento, gráfico de 60 minutos, quebra de estrutura de baixo, rompeu aqui, ó, essa região, ou seja, se não voltar para baixo forte, para baixo de quê? Dessas duas regiões aqui, ó, desses dois topos aqui, por volta de um patamar aqui de 128.550, 128.545, se mantiver acima dessa região, ou seja, abrir subindo, dá para olhar um pouco mais para compra? Dá, só que ficaria atento na questão de ser mais movimentos de correção. Tem resistência em 129, 170, e depois outro nível de resistência aqui intermediário por volta dos 129.520 e mais acima só nos 130.115 pontos. Agora, se abre caindo, já abre o próximo pregão caindo de maneira mais forte, na primeira ou segunda hora de pregão já volta para baixo desse patamar aqui, aí o foco é muito maior para trabalhar na operação de venda, pegando até o gráfico de 30 minutos, né? Abre mais forte aqui para baixo, dá para olhar para venda? Tá, o ideal seria as vendas acontecendo já para baixo desse nível aqui, ó. Esse é um nível importante que eu já até comentei ali, né, dos 550, 545, essa é uma região importante, começa no 570 aqui pelo gráfico de 30 minutos, região muito importante de suporte, que é onde pode também parar de cair e voltar a subir. Tem que ficar atento aí. Nessa quarta-feira eu farei a live aí junto com vocês a partir das 8h45. No dólar, tivemos uma queda um pouco mais acentuada no dia de hoje, queda aí de 0,8%. O dólar tinha fechado muito bem ontem,
Deixa eu só tirar aqui a questão do ajuste, né? Nesse topo mais longo eu costumo olhar sem o ajuste, o gráfico, e aí eu vejo a relevância, ó, fechamento acima, fechamento abaixo, já é um indício de perda de força no rompimento. Reforça ainda mais essa perda de força ao oscilar abaixo dessa mínima no próximo pregão e, pior ainda, em termos de perder força, se oscilar abaixo da mínima do grande candle de alta que conseguiu romper a máxima desses topos aqui e desse topo aqui. Então, por enquanto, dólar bate aqui, entra nessa região, fecha acima, mas volta forte para baixo, gerando uma queda aí de 0,8%. Olhando para o gráfico 60 minutos, essa queda, por enquanto, ela é o quê? Ela é uma correção dessa subida. De forma resumida, eu vou colocar até num gráfico de prazo maior, 120 minutos, que vai ficar um pouco mais claro o que eu quero dizer. Ó. Subiu, caiu, beleza, corrigiu. Então, se abrir subindo aqui, gerando fundo aqui, ó, no gráfico 120 ou mesmo no gráfico 60 minutos, dá para olhar mais para buscar operações de compra a favor da tendência nesse momento que é de alta. A tendência ela muda aqui no intraday se voltar para baixo desse fundo aqui anterior. Por outro lado, se passar a trabalhar abaixo de um patamar aqui em torno de 56, 94, 956, proporcionando sinais de baixa aqui, por exemplo, no gráfico 5 minutos abaixo desse patamar, aqui está o 56, essa região por aqui assim, abre caindo e passa a gerar sinalizações de baixa abaixo desse nível, beleza, dá para trabalhar muito mais na ponta vendedora, a favor da perda de força, a favor da confirmação, por exemplo, de um topo, depois de romper resistência. Então, isso caracterizaria uma expectativa de ter algo para baixo. Mas, enfim, olhando ainda a favor da tendência, se conseguir abrir subindo e rompendo a barreira dos 964,5, olharia um pouquinho mais para compra. DI aqui enrolado, lembrando que tudo isso aqui, ó, que o DI está fazendo, no gráfico semanal, já comentei isso em outra análise de fechamento, é mais, por enquanto, a correção fraca da movimentação para baixo. O que isso submete? Está fraco para subir e aumenta a chance de continuar tendo algo para baixo no curto a médio prazo. Tá? Então, esse é o caminho mais provável. Mas olhando para o diário, o que nós temos? Temos um cenário aqui de lateralização, ainda com a chance de poder testar uma resistência mais acima, principalmente uma região ali na faixa dos 9,90 até um patamar de 9,93. Para mudar essa expectativa, candle de força fechando para baixo da média, com nova mínima, reforça a chance de queda dessa expectativa que eu estou comentando. Quanto mais fraco for esse movimento de subida, maior vai sendo a chance de poder ter algo para baixo. Depois disso, vamos falar aqui do petróleo, PETR4, dia de hoje, petróleo não, né, da Petro, PETR4, fechando aí acima da média, gerando um sinal de alta, legal, porque ela chegou a bater nessa zona aqui de suporte, criando a expectativa de que pode ter algo novamente para cima, correção aqui na questão de foi fraco para cair em relação ao que ela subiu. Então, fica com a expectativa de poder dar continuidade aqui ao seu movimento de subida, de poder ter algo para cima na PETR4. Olhando até para um gráfico de 60 minutos, ó, traz a possibilidade de buscar até assim, pensando em compra, sendo um pouquinho mais agressivo, compra de rompimento, stop aqui abaixo dessa mínima, ou compra de fundo, um stop abaixo dessa mínima, ou um stop um pouquinho abaixo aqui desse topo anterior, dá uma região de suporte mais relevante, ficar aqui abaixo da média ou dessa região de topo anterior aqui assim, seria mais positivo aqui para abrir alguma compra de swing trade aí, ou mesmo de curtíssimo prazo ali, olhando para o day trade no próximo pregão dessa quarta-feira em PETR4. E lembrando, para quem está comprado, já ficou um ponto interessante de trabalhar stop, né? Ou seja, abaixo, comprado no curto prazo, um swing trade, 37,22 é um ponto de stop ou 37,19. Vale 3. Alta aí de 2,06%, ativo gerou um fundo depois de ter perdido sua estrutura de alta, rompeu e passou muito forte para baixo. Quem está comprado, stop aqui embaixo, tentando pegar um objetivo aqui perto desse fundo anterior. Quem está de fora, no meu caso, eu aguardaria um pouco mais para se buscar uma entrada aqui na ação, um fundo ali no intraday, mas principalmente olharia até assim, se a ação não ganhar força para cima, interesse maior seria trabalhar numa venda de swing trade. Se ela conseguir ganhar força para cima das médias e principalmente para cima desse patamar, ou principalmente assim, ó, gerar sinal de fundo no semanal. Esse é o principal desafio dessa ação, gerar sinal de fundo e voltar para cima da média lá do gráfico semanal. Isso criaria uma nova expectativa, um novo cenário mais favorável de compra, uma expectativa quando eu falo assim, o cenário é que a compra, quando você entrar na compra, ela tem uma expectativa maior de te gerar um retorno, se você tiver certo, do que quando você tem uma tendência desfavorável, nesse caso aqui está indefinida. Então, quando o cenário está desfavorável, a compra se torna mais arriscada, nesse caso aqui
Vale 3 é uma compra mais arriscada, mas enfim, quem atuou na compra, stop em R$ 67,09. Seguindo, depois de Vale 3, só para mencionar aqui, resistência R$ 70,20. Outros níveis de resistência que dá para mencionar, além do fundo anterior ali que eu já citei, pegar aqui, ó, retração do Fibonacci, 71,15, e o mais relevante realmente, região para Vale vai ficar em torno aí dos 72,40, 40 a 50 centavos. Essa seria a região mais importante, porque coincide alguns níveis de resistência aqui do preço e também da retração de 50% do Fibonacci. Depois disso, eu vou falar então de Viva 3, uma operação que a gente tem em aberto, está enrolada, caiu hoje 0,88%. Nenhuma mudança por enquanto. Se tiver alguma mudança, você vai receber no aplicativo DV Invest a mudança de stop dessa operação. STBP3, que tinha fechado mal, pregão de ontem, hoje fechou bem, alta de 1,9%, nenhuma mudança. Vamos ver se ela consegue romper tudo aqui para cima agora. Temos NTCO3 aberta também, fechou em alta de 1,77%, também na expectativa que ela consiga passar dessa região. E a Embraer, que teve um bom desempenho no pregão de hoje, uma compra foi recomendada ontem, alta de 3,45%. Essa aqui já não daria nem para sair perdendo mais dessa operação, tá? O tanto que ela já andou aqui. Mas, enfim, qualquer mudança de stop dessa operação, a gente comenta com vocês lá dentro do aplicativo DV Invest, você recebe de devida comunicação se isso acontecer. Depois aqui eu vou falar então de Rente 3, os pedidos aqui, começando pelos 4, foram 5 pedidos de membros do canal, dentro aqui da análise de fechamento do pregão. A ação está dentro de uma tendênciazinha de baixa, topos e fundos descendentes, quebrou a estrutura de alta aqui, gerou um pivôzinho de baixa, então está dentro de uma tendência de baixa. Logo, eu sou mais restrito para buscar alguma compra dentro desse cenário, que eu já mencionei até agora há pouco, na análise anterior. O que eu aguardaria para buscar compra nesse cenário? Essa ação voltar pelo menos ali para cima dos R$ 61, e aí sim gerar alguma sinalização de alta, seja pelo diário, seja pelo gráfico 120 minutos, aí sim eu olharia um pouquinho mais para buscar a operação de compra em cima desse papel, que seria já um indício dessa ação gerar um fundo no gráfico semanal, um fundo ascendente. Então, não entraria comprando. Poxa, mas é que ela supera aqui, dá alta e começa a subir bastante. Eu não seria a minha escolha aí para fazer essa entrada, por mais que essa ação esteja dentro de um nível de suporte, pelo até enfraquecimento da queda que ela vem apresentando aqui. Então ela tem sim essa chance, só seria um pouquinho mais restrito na questão de aguardar, no mínimo aqui, se fosse para tomar um risco, aguardar aí um fechamento acima da média, preferencialmente ali voltando para cima dos R$ 61, e a superação de 61,50 também, que já seria um indício de fundo no gráfico semanal, dá para disparar alguma operação de compra apoiada em algum nível de suporte aqui do gráfico diário. Depois de Rente 3, a SB3 gerou um fundo aqui, já dentro de um sinal um pouquinho mais negativo, mas dentro de um grande movimento de subida. Esse grande movimento de subida dá um zoom menos no gráfico diário. Ele atingiu aqui uma região que foi um fundo ali para trás, enfim, uma região de suporte intermediário. Nada tão relevante, mas enfim, tem um sinal de fundo. Quem está comprado, stop aqui embaixo. Como ela perdeu esse fundo aqui e foi muito longe para baixo, fica uma expectativa que ela possa fazer isso aqui. Apesar do bom sinal que ela fez aqui, um martelo invertido, superação da máxima desse candle, fechamento inclusive acima, superação da máxima desta terça-feira, reforça ainda mais, confirma o movimento de alta do gráfico diário, uma correção desse movimento de baixa. Enfim, não seria o ativo que eu já abriria compra, mas quem já estiver comprado, stop em 10,56. Depois de ASB3, vou falar de PGMN3, ação que está enrolada. Olha só o semanal, ó. Que eu normalmente quando eu olho um prazo acima, eu estou querendo fazer uma operação de swing trade, eu vejo isso aqui, não que ela vai subir, vai cair, assim, eu já nem eu entro muito nessa linha. O que é mais provável acontecer? Vou para outro papel, tem 100 papéis que acompanha aqui em busca de oportunidade, vou para outro papel ver se encaixa dentro da minha leitura. Pode ser que encaixe para alguém aqui uma compra, está dentro do movimento de subida. Esse movimento de subida começou em cima de um nível de suporte, mas a tendência está indefinida. Ela confirma a tendência dela de baixa se ela perder esse fundo aqui, ó, essa mínima, R$ 3,36. De maneira geral, eu gostaria de pensar só em entrada aqui, se essa ação voltar ali para cima da região de 3,60, 3,65, aí eu olharia um pouquinho mais para compra, mas por enquanto, médias muito próximas, andando de forma lateral aqui e aqui, eu prefiro ficar de fora de PGMN3.
EQTL3 em cima de uma região de suporte, também para cair tá fraquinho, por mais que tenha, poxa, Dalton, mas tem um topo duplo aqui, tem, menos relevante, olhando para o gráfico semanal, é como se ela tivesse caído aqui já fraco, aqui ganhou mais força do que foi a queda, aí tá fraqueza para subir, mas na verdade é uma fraqueza para cair, mas está faltando um sinal de alta. Então, para buscar alguma entrada nesse papel, fechamento aí para cima das duas médias, com nova máxima, seria uma alternativa de arriscar uma compra nesta ação. O outro papel a ser comentado, Banco do Brasil, BBS3, fechamento bom, acima da máxima aqui. Ela vem com correções pequenas e por enquanto, os últimos rompimentos não geraram, ó, não deram continuidade, ou seja, rompeu, não foi muito, voltou, rompeu de novo, voltou, bateu, respeitou, rompeu de novo, já voltou, mais um rompimento, ou seja, por enquanto os rompimentos não estão sendo as melhores alternativas de comprar com uma boa relação risco-retorno. Então, para quem já entrou comprando, beleza, dá para, ou quem quer abrir compra, bota o stop abaixo da mínima desse candle e mais bem posicionado fica abaixo da mínima desse, mas não seria a operação que mais gostaria de fazer, apesar de ser um papel que está andando aí livre para cima, sem resistência, está alinhado para cima, mas enfim, stop nos R$ 55,25. Na contramão, Bradesco, está carregando aqui o gráfico do Bradesco ainda, tá? Essa barrinha azul aqui, ó, em cima está carregando, o profit aqui deu ficou lentium, vamos ver se ele volta aqui. BBSE3 está carregado, Bradesco não está carregado, agora sim, carregou. Bradesco fechou com queda de 0,52%. E só para mencionar que se carregou, né? Porque aqui é um computador que a gente faz a transmissão, né? Grava, o Kaique usa o mesmo computador aqui, a gente tem outro computador que a gente usa no nosso dia a dia, que é o mais para transmissão. Então aqui não tinha carregado o histórico aí de BBDC4 atualização. Então BBDC4 queda de 0,52%. Está dentro de uma correção lá do gráfico semanal do último movimento de subida. Tem espaço no preço no tempo para cair um pouco mais. Você vê, você teve uma alta no BBS3, mas se eu pegar aqui rapidamente TUB 4, não gerou esse sinal de alta. A não ser TSA 4, mas aqui não gerou sinal de alta. BBDC 4 não gerou sinal de alta. Enfim, dúvida na questão do sinal. Tem um dos princípios de Dow, da teoria de Dow, que fala sobre as médias se confirmam, né? Então é como se você tem um sinal de alta em Banco do Brasil, tem um sinal de alta também em Bradesco, tem sinal de alta em YouTube, tem, então, mais confiável, vamos dizer assim, maior chance de poder dar sequência a esse sinal de subida. Você tem um sinal de alta em GGBR4 e você não tem esse mesmo sinal em CSNA3, em Uzi Minas ou em Vale, então já começa a deixar um pé só, tem esse ativo que você está querendo comprar com sinal de alta, enfim, um risco um pouco maior, de acordo com a teoria que faz sentido. Então aqui não tem esse sinal, não tem sinal de alta ainda, para buscar alguma compra aqui sendo um pouquinho mais agressivo, fechamento acima da média e sendo bem mais agressivo, superação da máxima desse candle com stop abaixo dessa mínima. Essa seria a alternativa de tomar risco em cima da região de suporte do gap, bateu, ou a outra forma veio um pouquinho mais para baixo, depois gerou sinal de alta, também a alternativa de tomar um risco maior, não tem uma tendência de alta apoiando aqui agora não. Ficou mais para uma tendência indefinida aqui pelo diário, até mesmo com viés de baixo. Mas como está picotando para cair, está próximo, existe uma chance de estar próximo de ter, aumentou a expectativa de poder ter um movimento para cima. Por isso que dá para ser às vezes um pouquinho mais agressivo. Magazine Luiza, cenário gráfico travou, média móvel de 10 períodos, o gráfico semanal já andando mais lateral, de forma lateral. Essa ação, quando ela fez isso aqui, ó, eu até passei uma compra, se ela rompesse a máxima desse candle, bateu na trave, não rompeu, não acionou o gatilho da compra, que seria, ó, o papel veio aqui, vem aqui, vem a tendênciazinha para baixo, aí vem aqui, rompe para cima, quebra esse topo, faz a correção fraca, se gera sinal de alta, eu focaria em buscar compra, mas ela não fez isso e aumentou a chance de ter algo para baixo. Depois de MGLU, aí só para mencionar, poxa, gente, será que não compra agora, né, nesse nível de suporte? Não, eu olho para o semanal, não consigo visualizar algo que me apoie a compra, como estava aqui assim, aqui deu uma desarmada, a alternativa que teria é comprar em cima desse nível de fundo anterior, enfim, não encaixa para mim não, as médias, por mais que sejam laterais, já tem ali um cruzamento para baixo, já não gosto tanto desse cenário como um todo.
apesar do preço já demonstrar que o cenário já não me apoia tanto. Ambev, a Ambev 3 dentro de uma queda mais fraquinha, mas também para subir não ganha força. Não consigo ainda ver entrada, a não ser que esse papel gere um sinal de alta e depois desse sinal de alta fechando para cima da média, supere a máxima desse candle para arriscar alguma operação de compra nesse ativo, ou seja, a ideia que seria tentar antecipar o início de um fundo ascendente do gráfico semanal. Então essa seria a principal alternativa aqui para uma entrada em Ambev 3, por enquanto, nada feito. E outra, se ela ficar aqui enrolando assim, ó, ficar assim tentando subir fraquinho e gerar aqui a perda dessa região aqui, ó, ficaria mais para venda, tentando pegar no movimento até essa região de fundo anterior. O B3SA3 vem dentro de um zigue-zague descendente, mas dentro de um único movimento de subida. Então tá aqui, ó, bateu no suporte, topo anterior, gerou um candle que já devolveu quase toda a queda do pregão anterior, ela precisa voltar aqui, preferencialmente a fechar aí acima dessa média, para, vamos dizer assim, apoiar um pouco mais uma operação de compra, né? Um fechamento acima da linha de tendência de baixa, da média, isso apoiaria um pouquinho mais uma compra, na expectativa também de retomada de um movimento de alta pelo gráfico semanal. Então, um ativo para ficar atento aí nessa semana, os próximos pregões para uma possível compra. Cielo já vem dentro de um movimento de subida, tinha perdido ali sua estrutura de alta, então está basicamente na indefinição, que pode ficar realmente indefinida aqui, uma correção mais lateral no gráfico semanal, que está dentro de um viés de alta, tá? Assim, a expectativa é que ele venha aqui para cima, mas devido à correção ter sido pequena ainda no preço no tempo, pode ficar um pouquinho mais lateral para depois ganhar força aí para cima. Então, comprar aqui agora eu não faria, mas se eu tivesse posicionado nesse papel, no mínimo stop abaixo da mínima desse candle que voltou para cima da média em 4,49 e mais bem posicionado abaixo da mínima desse fundo em R$ 4,39. E MRV3, que está dentro de uma tendência já de baixa, perdeu aqui a estrutura de alta, faz ali um pivô de baixa, corrige de maneira fraca, um retorno do preço um pouquinho mais para cima aqui com um topo descendente, me chama atenção para venda. Compra, por mais que essa ação possa dar uma acelerada aí para cima, ainda não consigo ver essa entrada, não tem nada apoiando aqui, ó, caiu, subiu fraco, pancada para baixo de novo. Então, enfim, enquanto não gerar nada diferente do que temos aqui, existe um suporte a ser testado aqui na faixa dos 7,45, depois uma faixa ali dos 6,83 e mais abaixo por volta dos 6,38. Seria interessante esse papel não voltar muito para baixo dos R$ 7, porque ele começa a deteriorar ainda mais o cenário que não está legal. Tendência aqui mais de baixa nesse momento pelo gráfico diário e pelo gráfico semanal aqui. O viés é mais de baixa por enquanto. Então precisa ter algo mais relevante para cima para abrir uma compra nesse papel dentro da minha leitura, dentro da minha metodologia. É isso, amigos. Muito obrigado por sua valiosa atenção nessa análise de fechamento e pregão. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha. Um grande abraço e até esta quarta-feira, e a partir de 8h45 estaremos juntos aqui ao vivo. Até mais.